Ninguém trabalha de maneira. Coi. Então, no mesmo está Então, boa noite. Tudo bem? Eu sou o Rui Vasques, já fui apresentado, sou designer industrial. Eu vim-vos trazer a minha tese de mestrado. O pessoal não está a jantar. Continuam a esperar. Vai, pessoal! Se não esperam, eu posso esperar mais um bocadinho. Pronto, vim-vos trazer a minha tese. O tema é construções sustentáveis. Ao início não tinha a ideia definida, fui fazer uma pesquisa profunda sobre a sociedade, o planeta Terra, como é que funciona, toda a parte da ecologia e o homem. E pronto, eu faço-vos aqui uma pergunta: quem é que tem consciência pessoal? Consciência dos seus atos, das suas consequências? Não? Que levanta o braço. Quem é que tem consciência pessoal aqui? O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Consciência dos seus atos, Ainda não é conhecida a consciência, o conceito. Ninguém, então é tudo maluco aqui. Vamos embora então. Tens? Ainda bem, uma pessoa que ouve isto. Acompanha-me aqui então. E quem é que tem consciência do país nacional? Pronto, também vários têm, de certeza. Este aqui é só o pessoal interessado. E isto para dizer o quê? Quem é que tem consciência global dos problemas mundiais? Hoje em dia, bastantes de nós também que estão aqui. Pronto. Só para dizer que se foi esse o motivo que me fez fazer essa pesquisa profunda e abordar sobre estes temas que vão por muito mais para além do design. E é por causa disso que vou-vos levar assim numa viagem muito rápida na história, que tem alguns pontos que marcam e de grande importância para a criação deste projeto, para contextualizar. Pronto, então no início temos a criação do universo, né? Os planetas, o cosmos, as galáxias. Depois alguns planetas criaram condições para existir vida, né? Os seres foram se adaptando à vida, evoluindo, expandindo-se. E de repente apareceu um animal muito característico, que podemos ver que é o homem. Vemos que é importante o Homo erectus, porque ele já está marreco outra vez, né? Voltou para o computador. Não, mas foi o primeiro animal que desenvolveu o raciocínio, que pôde criar as suas ferramentas para poder criar algo. E o que é que ele começou por criar? Aqui na Mesopotâmia começou-se a agricultura, a produção agrícola. O homem conseguiu fixar-se no território e conseguiu produzir para um grupo de pessoas que funcionavam em cooperação e criar excedentes alimentares também. Depois vieram as artes do fogo, conseguiu desenvolver mais ainda as técnicas e as ferramentas através dos metais, da cestaria, da cerâmica, etc. Sempre a ajudar a comunidade. Depois apareceram as primeiras cidades, que são o grupo de um conjunto vário de aldeias que criam uma cidade mais forte, onde começaram a ser grandes centros de produção. O homem começou-se a conseguir juntar melhor e produzir em maior escala. Pronto, isto muito mais à frente é um ponto também importante, que é a Revolução Industrial, onde descobrimos as várias técnicas, várias máquinas para começar a produzir industrialmente, em série, e onde as coisas começaram a ficar um bocado descontroladas, onde se começou a ver que havia descontentamento e que se calhar o homem já era a indústria do trabalho, digamos assim, a indústria dos produtos. E começaram a aparecer as grandes depressões, começou-se a ver que alguma coisa estava errada nesse modelo de trabalho. Hoje em dia vivemos numa era completamente consumista, com o sobrecarregamento de marcas. Há pessoas que trabalham, compram, comem, trabalham, compram, comem. As crianças já vêm com marcas na cabeça. Há muita competição também de mercado, os mercados estão descontrolados, os produtos viajam de um lado para o outro no mundo a toda a hora. Já para não falar que os produtos sofrem de obsolescência planeada, uma das coisas que o Zeitgeist defende, e que muitas pessoas não sabem, que os produtos têm um prazo de vida para o mercado poder estar sempre em constante venda e os produtos poderem escoar. Ao contrário do que seria de esperar, que os produtos têm que ser resistentes e duradouros para pouparmos recursos. E o que é que isso também gera? E que vemos hoje em dia que há um desequilíbrio económico gigante. Vemos a fatia
económica, por exemplo, que um quarto vai para os Estados Unidos, depois temos 4 países que são potências económicas gigantes e o resto é para metade do mundo. Isto vai continuar assim, este sistema económico está a entrar em colapso, como toda a gente pode ter reparado, e vem-se a verificar cada vez mais, e depois é a base onde ele está assente, que é todas estas indústrias do petróleo, as indústrias das energias sujas. Mas pronto, hoje já temos bastantes soluções e já acredito que podemos caminhar para as energias limpas, só falta é aquele salto por cima dos que têm o poder e controle. E eu digo, stop, acho que é a altura para pensarmos, que devemos agir, acho que é a altura de pensarmos nas gerações que vêm aí, será que vão ter condições no futuro? Será que algum dia vamos estar em sinergia com os outros seres, com a natureza e ter uma verdadeira civilização, longe dos problemas que eu tenho vindo a ver desde que me lembro, que aparece na televisão, por exemplo, ou nas notícias é sempre isto, é poluição, é fome, é guerra, é pobreza. Parece que há um parasita ou uma doença, mas também vejo coisas que dão esperança, como o Zeitgeist também apoia o método científico e a tecnologia. O método científico nos traz a verdade, que é uma linha de pensamento lógica que não é baseada em suposições, nem em poder, nem em influências, é o que nos mostra realmente a verdade e que nunca, não é uma coisa fixa, ela pode ser redescoberta e melhorada, e é isso que também nos leva à tecnologia, com o conhecimento que temos hoje em dia. Pronto, isto aqui é uma economia baseada em recursos. Comecei a pesquisar também outras formas de organizar a sociedade, e uma delas foi demonstrada pelo Zeitgeist. Nesta economia baseada em recursos temos as energias renováveis, temos um outro sistema de incentivo, não é um incentivo económico, é um incentivo para a evolução social, onde os trabalhos são substituídos pela máquina, não há trabalhos interessantes, nem escravidão humana. Pronto, mas isto já é outro tema, isto era o que eu queria adaptar ao meu projeto, e então surgiu o projeto. O meu projeto, as palavras-chave: design, sustentabilidade, comunidade, ecologia, tecnologia, cérebro, sociedade, permacultura, biónica, energias renováveis, terra, qualidade de vida, Instituto Call Earth, na Califórnia, que é as construções que eu usei, já vou falar. Call Earth, na Califórnia. O movimento Zeitgeist e a comunidade Tâmara, para quem não conhece, é no Alentejo, uma comunidade de estudos para a paz, Tamera. Pronto. No abstrato, eu coloco as condições. Será que haverá no futuro espaço e condições para todos vivermos? Será que haverá água e energia para todos e recursos? E digo que o trabalho representa um olhar sobre as sociedades, sobre a forma como o homem evoluiu no planeta e se expandiu, e sobre como é que o design, a consciência humana e a tecnologia podem ajudar para um futuro diferente e um futuro sustentável. Pronto, isto é o meu brainwash, para pôr todos os conceitos, lavagem cerebral. Fiz uma tela com as palavras que ia pôr no projeto, com os assuntos que me vinha começar a interessar. Isto depois comecei a transpô-los para esquemas, começar a dividir mais o conjunto. Pronto, isto é um mapa da metodologia que eu tenho ali em painel também, depois se alguém tiver mais dúvidas, mas eu vou tentar explicá-lo. Isto aqui é traduzir a metodologia só numa imagem, que é: temos os círculos maiores e os círculos mais pequenos. Quanto maior é o círculo, mais abrangente é a informação, ou seja, mais vasta. E quanto mais para o centro se aproxima, mais específica e relevante ela é para o meu projeto. E até se foi dividido em 4 áreas de conhecimento: a área experimental, a área científica, a área cultural e a área logística. Na área científica, interessei-me por temas relacionados com a ecologia e ciências do ambiente e da terra, onde fiz uma pesquisa profunda sobre o funcionamento da Terra, as hipóteses de Gaia, o superorganismo, todos os ciclos, habitats, etc. Para perceber de que modo é que funciona naturalmente o planeta e separando do homem. E abordei temas também relacionados com neurociência. Abordei um livro que é o Proust era neurocientista, que relata casos de artistas que na sua altura, já há muitos anos, sabiam propriedades do cérebro que só foram conhecidas hoje em dia, mas eles já traduziam essas propriedades na sua arte. E o capítulo que eu escolhi foi de Cézanne, porque ele analisa o processo da visão. Cézanne, nos quadros dele, ele, com as pinceladas de tinta, reflete à luz, e que nós podemos ver no quadro dele o processo da visão quando inicia e quando termina, que é quando inicia
quando temos os feixes de luz só, e quando termina, que é quando interpretamos a imagem. Pronto, é o processo top-down no cérebro. Isto também para transpor sobre a maneira como o homem vê o mundo. E também temas de neurociência relacionados com a memória e como é que funciona no cérebro as memórias e as recordações, com o espaço explícito e o espaço implícito que guarda as imagens e que recupera cada vez que temos as emoções. Pronto, na parte experimental foi mais temas de construção sustentável e sustentabilidade. Abordei o tema de Tâmara, da comunidade no Alentejo, que faz estudos para a paz e permacultura, e não só, eles têm uma aldeia solar só com equipamentos construídos lá e manualmente. Eles têm uma estufa enorme com um líquido que é aquecido, que passa, etc. E que, pronto, achei interessante também muitas ideologias deles incluir neste projeto. Depois, construção verde é o tal Instituto Color, na Califórnia, que fazem construções em super adobe, que é sacos de terra prensados com arame farpado, baseados no princípio da tensão e da compressão, do arco e da cúpula, que são as formas mais resistentes da natureza. Estas foram casas que começaram a ser construídas para se adaptar à Lua e a outros planetas, e são casas que vivem em sinergia, funcionam em sinergia com os 4 elementos, a água, ar, terra e fogo. Elas geram águas também por baixo do Sol, têm equilíbrios térmicos e têm a forma mais resistente. Pronto. Têm várias vantagens, são de baixo custo, produção de materiais locais, etc. E são estruturas são estruturas que estão a ser espalhadas pelo mundo todo neste momento, e pelo Instituto Colors a educar as pessoas e a desalojados e tudo para poderem construir num grupo de 4, 5 pessoas e a ajudarem-se uns aos outros. E uma das inovações que eu fiz foi melhorar essa tecnologia, a adicionar pontos de referência para poder ser construído com máquinas, mas já lá vou mais à frente. Depois, na área cultural, interessei-me por temas de antropologia, andei a viajar sobre como é que esta sociedade se desenvolveu desde das sociedades primitivas até ao ponto atual, e as mudanças que ela levou também para perceber melhor todo esse processo. E pronto, e sociologia também, a ação social, também tenho ali o movimento de Zeitgeist, que o documentário e todos os temas que o Zeitgeist nos leva a pensar, eu também incluí no meu projeto e reforcei. Na parte logística, foram questões de design, de forma, de corpo, de estruturas, etc. E questões de projeto, e foi a questão do público-alvo, marketing verde, que é as novas tendências do marketing, green marketing, que é o principal público-alvo deste projeto também, que é o consumidor que tem consciência dos problemas ambientais. Pronto, isto depois, analisando estas áreas, fui sempre aprofundando e pondo a informação mais restrita àquilo que me interessava, e quando chego ao meio tenho as chamadas pistas de projeto, que são uma pista para cada tema que eu aprofundei, que é uma pista que traduz daquele capítulo ou daquele tema aquilo que só me mais interessou especificamente, e dessas pistas de projeto há uma relação entre elas, criando mais ou menos, neste caso foram 3 hipóteses, 3 conceitos diferentes. Pode-se explorar mais ou menos, mas isto demonstra que há ali uma dinâmica, e que através desta pesquisa poderiam surgir muitas outras hipóteses. Pronto, neste caso foi aquilo que eu escolhi, que isto é a verdadeira passagem da informação para o projeto, é o primeiro ato do projeto, é aqui que se começa. Então eu criei 3 temas, 3 conceitos diferentes, um que dei-lhe o nome de terra, o outro dei-lhe o nome de sistema e o outro dei-lhe o nome de cérebro. E pronto, e desenvolvi não sei o que é que se passa com este slide, não sei o que é que se passa aqui. Mas pronto, desapareceu o texto, não sei porque é isso. Mas a imagem não é assim, não sei porque. Mas pronto, não interessa. Isto aqui, supostamente, estão aqui os temas, mas em zoom, estes temas aqui atrás. Não sei porque é que está assim. Pronto, era para vos falar mais sobre os temas que escolhi e sobre estas tais triangulações, como é que eu relacionei os temas. Mas desapareceram. Posso explicar com os painéis depois, se alguém quiser. Pronto, mas isto também faz parte da metodologia, como é que eu desenvolvi. Não sei se estão a perceber ou não, mas acho que sim. Estes são 3 conceitos diferentes, pronto, que escolhi das triangulações.
Mas eu posso fazer um resumo. Este aqui tinha mais a ver com as questões da sustentabilidade e da terra, da construção local, de um objeto autossuficiente. Isto é o tipo de construções que eu penso usar e que são do Instituto Color, que podem ver ali, construídas com os sacos de terra. Este aqui, o segundo, era mais virado para a questão da memória e do cérebro, de haver um espaço explícito e um espaço implícito. Um espaço explícito, que é o espaço visual, ou a aparência, e o espaço implícito, que é todo o espaço que está por trás, que faz funcionar, de equipamento, por exemplo. E como é que eu traduzi isso para o projeto? Foi através de equipamento escondido, dentro do interior das casas, inteligente, que sai do chão ou das paredes, e sobre todo o funcionamento que faz a comunidade ser autossuficiente, todos estes mecanismos e equipamento necessário. E o terceiro era um conceito mais abstrato, que tinha a ver com a realidade e com a interpretação da realidade. Tenho ali várias imagens que à primeira vista não se percebe bem o que é, e pronto, eu tinha 4 pontos, que 2 deles eram uma realidade e os outros 2 era a minha interpretação para aquela dada realidade. Agora, baseado na cooperação e etc. Eu não consigo, não sei de cor também, deviam estar ali também para ser pronto. E depois de traduzir os conceitos em texto e depois de agrupar estas pistas de projeto e estas triangulações e de explicar, também ainda tinha que as traduzir para imagens, para explicar ainda melhor. Este aqui eram os esboços relacionados com o conceito de terra. Este aqui é relacionado com o conceito de cérebro, que é o do interior das casas, e do equipamento móvel e amovível. E este é relacionado com o do sistema, que era a interpretação da realidade através da cooperação, onde fui buscar a geometria sagrada, que é exatamente isso, é a cooperação entre as formas que forma uma forma total perfeita. Isto são os esboços de projeto, onde já fui buscar os esboços de estruturas, ver como é que ia transparecer a linguagem do projeto. Ali comecei a experimentar um estilo de organização, como planta, a ver como é que ia usar, e depois lembrei-me do projeto Vênus, do movimento Zeitgeist, onde já que Fresco usa o modelo circular, o esquema que está completamente optimizado e que tem várias mais-valias na sua construção, no seu crescimento e na réplica de vários modelos iguais a estes. E até como estruturas por baixo do chão, canalizações, etc. Porque obedece tudo ao mesmo padrão de asterisco e aos mesmos módulos. Isto aqui depois foi azoneamento. Tentei pôr neste local tudo aquilo que as pessoas precisavam, porque o local é construído de raiz e queria que os recursos que as pessoas precisam para viver também fossem lá produzidos. Então, o que é que eu procurei neste espaço? Pus uma área cultural, uma área artística, para haver sempre conhecimento, para haver sempre evolução. Pus uma área de lazer, tem parques e naturais. Pus a área de restauração também, com produtos locais, e pus a área dos sistemas, que é para fazer sempre funcionar. E no meio tem a parte dos eventos, que é uma praça aberta, pública, onde acontecem eventos. Depois pus tipos de habitação privada ou habitação comunitária, consoante a finalidade que quiserem usar. A orientação ou a utilização de cada uma dessas áreas, estás a dizer, é importante? Ou porque é que uma está mais para o meio, porque é que uma está mais para fora? Do quê? Teve razão de ser ou é arbitrário? Sim, porque exatamente, porque este modelo de organização é importante também porque todos os pontos estão à mesma distância do centro e a parte central é a parte que mais interessa à comunidade, então mais coisas para as pessoas terem acesso e toda a gente está à mesma distância do meio. E o que é que está no meio? No meio é a praça de eventos, uma tenda de energia solar e a parte dos sistemas, da restauração, do lazer e cultural, ali naqueles ciclos mais centrais. Depois é a habitação, ali à volta. Depois tem a parte esportiva e de saúde e implícito nesta maquete está o círculo maior, que é a parte da permacultura. Quanto maior for a cidade ou a aldeia, maior será o círculo de permacultura para poder abastecer e gerar recursos para toda a gente. Pronto, e depois desenvolvi mais um bocadinho, definir em cada estrutura o que é que se ia passar, um ateliê, uma escola, se é para que esta habitação, para que sistema, etc. Pronto, e defini também os módulos, a maneira como é que se iam intersetar para parte do projeto e produção industrial e das estruturas. Isto são vistas, isto aqui é a planta. Isto é o tipo de construções, é Superador, para quem não conhece, faz-se uma fundação e depois eles vão pondo sacos à volta e medem com o perímetro para fazer um arco perfeito.
Isto é a construção mais resistente que pode haver, é resistente a incêndios, a sismos. Claro que não é resistente se houver uma catástrofe gigante no topo dos topos, mas é resistente a quase tudo o que houver: tsunamis, terremotos, sismos, porque a casa está diretamente ligada à terra. Se houver um terremoto, ela vai tremer com a terra. Pronto, geram equilíbrio térmico, são fáceis de construir, são rápidas, são baratas, têm mais valias. Pode-se customizar a casa, a pessoa quase que pode moldar, enfim. Fáceis, baratas. Compara lá isso com uma casa normal. Normal de construção civil? Sim, talvez sim. A energia, por exemplo, que se gasta é ridiculamente reduzida. Se fores comparar com as maquinarias todas para construir um prédio, por exemplo. Isto aqui, um grupo de pessoas, como vês ali, podem construir e que acaba por ser uma casa, um abrigo, pronto, mais pequeno, mas muito mais resistente do que estes prédios. Tu vês com estes apoios assim. Tens mais ou menos números relativos ou quê? 10 vezes menos? Não sei. Sei que é uma solução muito mais barata. Eu agora estou nessa fase dos planos de negócio e dos números, e quando souber, assim melhor. Porque varia, já vi várias fontes, mas varia sempre. Mas eu sei que é muito mais barato de construir. E até pela resistência e pela filosofia da casa. Porque eles estudam mesmo a maneira como é que a casa funciona. Tem colheitas de vento, também diz respeito ao fogo. Está tudo pensado para estar em sinergia com a água, com o ar, a terra e o fogo. Pronto, vemos ali as pessoas a construir, a pôr os sacos, tudo prensado, com o arame farpado no meio. Estão sempre em tensão e compressão. Isto aqui é a maquete, pronto, que vem aqui também. E pronto, isto aqui é uma meta, que é o projeto Vênus, por exemplo, para dizer porque não um modelo de transição, porque é mais perto do real. Ainda nas casas de atum, sim, já ouviste falar das Earthships, exatamente, esqueci-me de referir. Pronto, isto foi a tecnologia que eu usei para o meu projeto, do Call Earth, porque foi na altura que encontrei e que estava mais estudado e que me parecia melhor. Mas entretanto descobri o Earthships e também posso ser aplicável aqui, porque os Earthships já trazem, os painéis solares já trazem tudo, é isto, mas já funciona por si. Estas aqui que eu escolhi da Call Earth já funcionam em algo, não funcionam no total. Então eu tinha que ir buscar um bocado do sistema geral da comunidade, mas as Earthships já funcionam por si mesmo, penso eu, pelo menos quase na totalidade. Para quem não conhece, também é bom investigar. Diz. Então, já para funcionar, cozinha-se com forno, casa? Sim, eles têm pode-se cozinhar com fogo, mas isto assim, a minha ideia também é aliar este conhecimento todo, simples, e do passado, e da construção local, e etc., com a tecnologia do futuro, onde a casa é inteligente, como o Zetgast, como o projeto Vênus diz no interior, que tu entras e acabas limpa-se, é inteligente, sensores, etc. Era essa combinação que ia trazer algo novo também para este modelo. Como é que funciona o tratamento dos resíduos? Pois, lixo? Sim, a ideia também é isso, é ter um sistema de tratamento de água local, que pronto, isso já é fácil, já há bastante soluções, e ter questões simples de saneamento e também algumas soluções de compostagem ou não, depois depende do caso, mas o sistema de tratamento de água, pronto, normal. A energia também era produzida energias renováveis, e o lixo é a reciclagem, ou então isso é questões que eu tenho que aprofundar. O que se consome é biodegradável. Sim, também é por aí. É a biodegradabilidade, é conseguir haver compostagem para aproveitar todos os resíduos orgânicos, é haver um mínimo de reutilização e reciclagem com outros centros perto, é por aí. Também tentar não gerar muito lixo. É um estilo de vida mais sustentável, com produtos locais. Conhecimento também existe toda uma conscientização também da população que vai ocupar aquilo. Sim, isso aí é o principal obstáculo. Preparados para isso, damos cabo disso da solução, não é? Sim, também. Por isso ainda falta algum tempo. Mas tem que ser divulgado agora para... Claro. Mais alguma dúvida? Desculpe, mais alguma dúvida? Se calhar agora na parte mais assim, legislativa e tal, alguns entraves a este tipo de construção, algumas leis que digam não, isto não se pode colocar luz, não se pode colocar água, não se pode... isto depois a Câmara não permite, aquela parte mais burocrática. É assim,
este tipo de construções já está tudo patenteado. E eu não sei se, por exemplo, se Portugal tem licença, mas acho que sim, porque há cá vários workshops e até que Portugal, em Espanha e vários países têm workshops deste tipo de construção. E a única coisa que há é, se tiver que usar este estilo propriamente igualzinho, se calhar tem que recorrer a essa patente, mas acho que em termos de Waze isso não há problema nenhum. É mais um estilo de construção, só que é bioconstrução. Até é mais simples do que os outros e faz menos entraves, não prejudica tanto. Aliás, um dos objetivos é esse também, é não danificar o local nem o meio envolvente, toda a construção disto. Mais alguma dúvida? Este tipo de construções, então isto pressupõe que isto funciona dentro de uma comunidade onde todas as casas estejam mais ou menos assim e é um sistema todo onde sim, esteja tudo voltado para esta política, ou seja, não dá para ter uma casinha dessas aqui em Lisboa. Dá, claro que dá. Mas a ideia, claro, eu criei este modelo precisamente para isso, para usar este modelo como um todo. Ou como... Lá está a questão das câmaras, as militarismo, homologam isto. Tem lá uma casa assim, isso, pode ser? Eu acho que pode. É só ir para um workshop e aprender a construir e faz. Agora vem aqui ligar a luz na minha casinha com as Pronto, mas pronto, ainda bem que tocou nisso porque é um ponto importante. Porque eu quando fiz isto é por isto ser um sistema para depois ser testado como um todo. Se formos construir 2 ou 3 ou 4 casitas pode ser testado, mas não tem a sua escala. Isto para ser testado, este modelo e esta economia baseada em recursos ou outras soluções, tinha que ser no mínimo com esta escala, que é para poder fazer um resort autossuficiente, um centro de investigação tecnológica e de sustentabilidade e de tecnologias e de científico, ou o que quer que seja, uma vila normal, autossuficiente, os mais variados fins para estas casas e para estas ideologias. Tinha que ser com este... Pronto, um meio termo. Existe alguma zona que já tenhas pesquisado, mas se adequar essa cidade? Sim, já existe. Legalmente, geograficamente, tudo isso já... Já pesquisei várias ecovilas, sim, e há algumas em Portugal, há várias na Europa e também já sei que há várias free zones, que começou na Índia. São zonas que podem definir as próprias leis e o estilo de vida que querem ter lá. E em Portugal não sei se há, mas na Europa já ouvi falar disso e há várias. Podem definir as leis do próprio local. São uma zona que definem o próprio estilo de vida dessa zona, dessa área. São free zone. Em Portugal acho que isso não é possível. Pois não sei se há cá alguma ou não, mas sei que pelo menos já há várias ecovilas. Mas pronto, não são isto eu pretendo que seja a ecovila do futuro, basicamente, porque junta essa parte tecnológica, junta essa parte autossuficiente, junta a parte de outro estilo, de outra economia, outro sistema de evolução e não só de regressão, que é de juntar os dois. Por exemplo, porque era como eu estava a dizer, pode ser um modelo de transição para o projeto Vênus, por exemplo, porque aquilo as pessoas olham, podem ver como uma utopia ou como uma coisa muito difícil de chegar lá, que demora muitos anos a construir, e isto se calhar já vem como uma coisa muito mais alcançável assim já hoje, e pode ser testado tudo, as ideias do Zeitgeist num modelo como este. Claro que depois podia avançar mais ainda. Por exemplo, estas casas já não é daquelas que se imprimem, como eles dizem, com as máquinas, etc. Mas são de simples construção e tem que se começar por aí, antes de chegar àqueles conceitos mais rebuscados. Eu acho que isto é muito menos utópico do que me parece. Sim, por isso, claro, este é possível, muito possível. Porque Este aqui é muito mais complicado. a estruturação social que estamos a assistir vai por ter definitivo, está a ter um modelo de habitação existente que está implantado, portanto, à escala geral, essa grande vivenda. É isso, é haver uma rede de vários. Eu tenho que testar primeiro só uma, que acho que também é a ideia do Zeitgeist. E depois criar uma rede entre elas, porque depois uma produz mais excedentes de uma coisa, outra de outra, e tem que haver algum fluxo, ou alguma circulação para haver troca, para haver uma rede. E a questão é... Porque alarga esta rede interna. E se alguma das cidades-estado diz, por exemplo, dá-me 2,5 toneladas de milho da tua cidade-estado, e a outra diz, não.
Aí já entrou em conflito, mas... E aí tens uma... Eu tenho mais um problema para resolver. Aí tens uma Atenas e tens uma Esparta. Como é que resolves a situação? São questões políticas. Claro, isso é questão. É tudo. É uma cena holística, pá. Tens de pensar em tudo. Tens de pensar na parte cultural e política. Tens de fazer mais um mestrado em ciência política. Sim, eu já andei com umas ideias para um sistema económico diferente entre este e o da economia baseada em recursos, porque acho que não pode ser assim do nada. Mas não sei se vou aprofundar muito isso. Vou ver mais tarde. Se não... Não, mas a ideia é, falta milho, produz-se milho Sim, não, à partida, sim, a primeira que houver tem que se produzir, tem que se tentar abranger tudo. Um componente, um mineral, que só existe em determinada zona e que não consegue naquele momento, no status quo da ciência, ser criado a partir do zero, percebes? Sim, sim. Um componente de um computador, de um robô qualquer que não consegue ser produzido neste momento, a não ser retirado através da natureza. Como é que faz isso? Sim, pronto. Isso aí já é levar isto a uma escala global, como dizem nos Zeitgeist, que é no início de uma economia baseada no recurso, eles de algum modo fazerem um scan geral à Terra e ver onde é que estão os recursos mais preciosos e de que maneira é que vão conseguir que chegue a toda a gente esses recursos com o mínimo esforço, e mínimo energia, e mínimo transporte. Mas isso já passa de... é que primeiro temos que pensar só nisto e depois é que tens que levar isto para o resto. Não sei como é que essa transição ia ser feita, isso tem que ser bastante estudado. Mas no início é o básico. Okay. É o mineral há de chegar ali, de alguma maneira. Como é que avalias a situação de querer construir uma cidade que é por objetivo e por ideal sustentável, economia baseada nos recursos e sem dinheiro? Sim, isso depois num estado muito mais avançado. Como é que fazes isso? A questão principal é logo esta. Como é que vais construir? Vais construir como? Através dos recursos que tens, com o know-how que tens, com a mão de obra que tens ou com o dinheiro? Sim, estou a perceber. Se é mais para uma... Pois é, isso que eu ando a balançar, que é se vou mais para uma parte de negócio ou se vou mais para uma parte de construir, sim, altruísmo e de estar com um grupo de pessoas, etc. Mas se calhar ia para a parte de negócio, porque isto tem potencial para vários... Como eu disse há bocado, um centro de investigação tecnológica e sustentabilidade, um resort autossustentável, um centro de estudos para alguma coisa, uma universidade, sei lá, uma coisa diferente, com uma estrutura diferente, para um projeto qualquer. Dá para vários projetos. Mas, não sei, de alguma maneira ou de outra ia ficar contente de construir isto, por isso. É que se tivesse capital financeiro tido nisso, era mais fácil convencer os atuais capitalistas a meterem-se nisso. Mas não acabaria por desvirtuar? Sim, pois eu não sei até que ponto aqui é contra os meus ideais. Não é só dizer e ideais do projeto. Sim, lá está. Ao bocado também disse, tem que se calhar, quando isto for para a frente, tem que se agradar aos dois lados. Para ver a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que a ideia é mesmo educar as pessoas a terem prática sustentável. Se elas começarem a aprender, elas próprias a caminharem, depois tudo o resto... As gerações, sim, o primeiro passo é mesmo mostrar às pessoas, falar com as pessoas, isto que estamos aqui a fazer, a debater, a ver os problemas, as soluções, a inspirar também, a saber o que é que posso também fazer mais, pronto, é a avançar. Acho que é tudo. Eu tinha aqui umas coisas na cabeça, mas vou-me esquecendo do próximo. Vai-te lembrando. Podia avançar com os dois modelos, né? Sim. O anel uma comparação. A permacultura, sim. Sabes mais ou menos a quantidade para a população que tu estavas na aldeia ou na cidade? Sim. Qual seria a área lá está, eu que fiz. necessitavas? Não fiz esse estudo mesmo profundo, mas por isso é que eu fiz esta relação, porque neste modelo a área que eu tinha penso que era suficiente e excedente até para as pessoas que estão aqui, por isso é que eu disse e pus lá fora, porque se crescesse a área também vai sempre ser proporcional. Eu, pronto, no modelo que fiz eu penso que dá perfeitamente. Então, falar em crescimento por cento da cidade, achas que a cidade, por acaso, não sei se entraste em detalhes, portanto, funciona por anéis? É aquele estilo de não ser o anel de produção no final e não ser no meio a habitação, depois no centro as coisas... Mais ou menos, sim, funciona por uma zona central e um anel de habitações
e depois 2 anéis de habitação, pronto, 2 anéis para a parte da comunidade, 2 anéis de habitação e um de permacultura, que é o que está fora. E depois a questão do... Isto para a minha ideia, porque depois quem quiser usar, ou agora para o futuro, pode ser o que as pessoas quiserem. Isto foi a ideia que eu pus para uma organização equilibrada. Agora, a questão de um crescimento da cidade, não seria a crescer, vamos crescer, seria construir outra cidade e pensar logo tudo do princípio. Por exemplo, houve uma ideia de um amigo do Tiago que era crescer, fazer, começar a construir uma fatia, sim, depois o crescimento serem em fatias para no final... Sim, há essa opção, há essas duas opções. Depende depois das perspectivas futuras, mas pode sempre adicionar mais um círculo, por exemplo, de habitação, ou 2, e outro de permacultura, ou como quiseres, ou podes replicar isto, que se calhar sendo assim é mais fácil, porque já está tudo optimizado, assim, vai a uns quilómetros de distância. Tens sempre essas duas opções. Mas essa acho que é a melhor, porque eu criei um modelo até com esta dimensão nem muito grande, nem muito pequena, média, para ser reproduzido depois mais facilmente. Tu pensaste para quantas pessoas foi o teu projeto base? Sim, isto aqui tem perto de... Está aqui a dizer... Tem assim, depende das pessoas que viverem numa casa. Pronto, ainda estão aqui várias estruturas. Isto tem cerca de 80 e tal estruturas, 60 são habitações, mas são coisas grandes, tipo, mesmo grandes, e aí 500, 600, 700, dá até um limite de 1000, acho eu. Sim, dá por aí, nem sei se dá para mais até, porque quando se pôs, não sei se foi 1 ou 2 pessoas por casa, mas pode, se for mesmo cheio, dá para mais gente. Mas é por aí, sim, uma vila. Não é muito maior que isso. Eu só, talvez, fazer uma pequena observação, ou 2, talvez, pequenas observações. A primeira é de que a razão existencial do dinheiro e no mesmo paradigma, a razão de haver conflitos está intrinsecamente ligada com a questão da abundância ou da escassez de produtos. E paralelamente, isso tem a ver com a questão da demanda, ou seja, da procura e da oferta. Ou seja, a partir do momento em que há uma quantidade de produto de tal forma abundante, em que colocar um preço não se justifica, porque aquilo que eu pagaria ali e ia buscá-lo acolá, a existência de um preço e, consequentemente, a existência de dinheiro como meio de transação deixa de se justificar. E no mesmo processo de raciocínio, a partir do momento em que um determinado bem existe, uma pessoa tem na posse uma quantidade tal de um determinado bem em que ele não pode fazer, quer dizer, não consome aquele bem nas quantidades existentes, ele não terá outra motivação, não terá outro propósito para aquele determinado bem, senão talvez distribuí-lo a menos que a termo haja ali alguma forma de avareza que o impeça, mas são bloqueios psicológicos que talvez a termo possam ser superados. Isto por um lado. Pelo outro, e acabamos ficando por aqui, talvez uma pergunta a ti, independentemente das questões que tu apresentaste e, portanto, das construções sustentáveis e de cidades mais organizadas, não seria talvez mais proveitoso, não descurando aquilo que tu dizes, e com o qual não contesto, mas não seria talvez mais proveitoso fazer uso das instalações, da logística existente atualmente, ou seja, dos edifícios que já existem, também, sim. E torná-los por si só, individualmente, sustentáveis, em termos de energia, em termos de água, porque é possível fazer poços de água, imaginemos poços de água, ou reter as águas de chuva no sítio onde se encontram, energia, comida, porque existem jardins próximos das casas, ou até mesmo no teto das casas, não sei. Não seria, talvez, peço desculpa de estar a alongar, mas não seria mais proveitoso caminhar nesse sentido, já que tu pretendes fazer um compromisso entre aquilo que existe e aquilo que é o projeto de Campos? Sim. O balanço que eu pretendo fazer é o que existe e o conhecimento do passado que adquirimos, pronto, com o futuro da tecnologia.
Pronto. E pegando nisso que dizes de aproveitar o que existe, eu percebo. Pronto. A maioria dos congressos sobre a sustentabilidade são essas as soluções, que é ou uma parede mais isolante, ou os materiais mais sustentáveis, ou um método de produção com menos resíduos, ou que gasta menos energia, etc. Pronto, e lá está, é sempre... Eu não sei como é que é dizer isto, mas eu tentei fazer uma coisa de raiz, não tentei estar sempre a podar os problemas, pronto, e criar outras ideias, outras soluções a ser explorado. Quanto a... Como é que era, o que era mais? A outra questão era... Não era uma questão. A primeira é uma observação, a segunda é uma questão. Sim. A observação é realmente essa. Sobre a abundância, sobre a escassez, sobre o dinheiro, sobre os conflitos. Então, são coisas que não são dependentes umas das outras. Pois estão, sim. Claro, isso depois é toda a parte social que tem que ser estudada e levada para a frente. Pronto, isto foi a parte, digamos, de material, de estrutura e de ideológica também, que eu tentei criar agora para também desenvolver isso e tentar aplicar a parte social. Consegues lembrar, se não, os estudos até acho que feitos no corpo já que fez, dizia que mais vale. Mais vale destruir tudo e reconstruir. Sim, é também nessa ótica. Sim. E agora lembrei-me de uma coisa que eu ia dizer. Por exemplo, em zonas de desertificação rural, várias zonas que já não há dinâmica, já não há pessoas. Pronto, essas zonas que estão perdidas, por exemplo, uma estrutura destas com um projeto por cima de dinamização local, por exemplo, pode ser uma solução para essa zona. E isto, uma vez construído, é um exemplo, a dar um exemplo diferente de como é que se pode começar a fazer daqui para a frente. Respondendo já agora ao Silvio, eu estou de acordo com isso se nós tentarmos implementar o ideal. Ou seja, se nós quisermos atingir aquelas que são as melhores características para um determinado modelo, é preciso, teoricamente, seria necessário arrasar com tudo e construir tudo de novo. Seria a solução, a melhor solução, digamos assim. Mas num compromisso entre aquele que é o ideal e na impossibilidade de implementar o ideal no imediato, e tendo em conta que estás a fazer compromissos, claro. Se calhar, existindo aquilo que existe, é uma via muito mais direta e fácil. Exato, uma perspectiva de transição, sim. Queria intervir logo de cedo. Força. Pronto, eu também não quis complicar muito. Não. Por isso é que é em construções em adobe e as mais simples e mais resistentes. Mas eu percebo, na adaptação local. Tem que ser só o terreno. De resto, eu construí mesmo. Muitas vezes é preciso ter terreno, quer dizer. Isto depois depende da vontade de cada um e até a própria Câmara e até a própria vontade da interação das pessoas. Mas só dizer é que existe, muitas vezes acontece que existem jardins, eu se calhar vou passar aqui passo por ridículo, mas existem até muitas vezes situações de rotundas com jardins em que poderiam ser aproveitados, imaginemos, para fazer uma espécie de horta local. Ou, cada espaço já está configurado. Urbano, podia ser aproveitado para fazer uma cultura local. É mais pegar nestas ideias e transpô-las para as estruturas existentes. Sim, até que ponto é que podia fazer isso? Sim, acho que é possível. É um dos pontos a ser estudados no futuro pela entidade que pretende desenvolver. Força. Então, a hipótese posta pelo Ruben, relativamente, portanto, digamos assim, à arquitetura existente nas cidades e por aí fora, eu acho que isso que não é viável, porque as estruturas físicas e arquitetónicas existentes são um obstáculo, se quiserem assim, ao modelo que necessariamente vai ter que surgir para assegurar a sobrevivência. Portanto, contra condições extremas da natureza. Terá que passar por aí, porque as estruturas, portanto, se quiser tem que ser readaptadas. Isto é sustentável. Vai ter que ser desertificado. Vai ser desertificado, independentemente da tua vontade, da minha e daquela. Portanto, isto deixa de ser utilizável, pode, evidentemente, o espaço abandonado ser portanto, preenchido por pessoas marginalizadas. Surgirão as bandas, por aí, sem dúvida nenhuma. Esta reestruturação vai produzir marginalidade de uma dimensão, portanto, de uma escala enorme, é inevitável. E, portanto, para recomeçar, digamos assim,
um sistema de organização social alternativo, é preciso que a estrutura física no terreno seja adequada, estás a ver, a esse sistema social novo, alternativo. Foi o que eu tentei fazer também, sim. Foi adaptar. Isto vai tudo para o lixo. Era redesenhar, pronto, assim como eles redesenham a economia baseada em recursos, eu tentei redesenhar as estruturas físicas e funcionais das cidades que podem vir a ser. Sim, é um bocado por aí também. Força. Acho assim um bocado das perguntas assim, não é? Mas não sei em que outra vez feito esse estudo em que mais valia destruir tudo. Não, eu não quero destruir nada, eu quero construí-lo, não. Mais valia construir. Nós agora temos tecnologia um bocado mais avançada, não é? Se calhar reconstruir ou arranjar aquilo que já temos pode ser a melhor opção. Se calhar essa avaliação e os parâmetros que agora foram implementados mais recentemente. E os parâmetros como? Exigem uma reavaliação do nosso Estado em termos de perspectivas de construção de novos edifícios. Não percebo bem. Nas estruturas existentes, estás a dizer que a tecnologia se pode adaptar melhor, é isso? Talvez a tecnologia que temos agora nos permita arranjar aquilo que nós temos, ou readaptar aquilo que nós temos. Porque antes eles tinham estavam limitados à tecnologia que tinham, não é? Tinha uma parede, se calhar tinham de construir a parede por completo e construir uma outra com outras. Sim, eu já avanço na construção, sim. Agora, se calhar, vá assim para ridículo, construção molecular e tal, não sabemos. Sim, tudo é possível. E também era possível que começassem a virar para este tipo de construção, que é para me ajudar. E começarem a fazer isto assim mais rapidamente. Sim, força. É porque, reparem bem, nós vamos por força, estás a ver, do movimento material que está a conduzir-nos a nós, de alguma maneira, para o desconhecido. Isto deve ser ponto, é previsível. Portanto, aquelas crenças que nós temos, que nos orientam para a CGTP, para o PCP, para o PS, para votar no António Costa, que é o partidário da reabilitação urbana, essas coisas, isso vai tudo para os poucos, pá. Vai dizer tudo automaticamente. Quer dizer, haverá aqui, essencialmente, portanto, terão que arranjar um sistema alternativo. O sistema alternativo passará por coisas parecidas com essas, porque é necessário que a estrutura física, aonde nós habitamos, estás a ver, proporcione a agregação social do tipo daquela que terá que ser alternativa. Porque não podemos de maneira nenhuma imaginar que habitamos numa cidade como esta, complexa, enfim, com toda uma série de limitações. E que tudo está diferente na cabeça das pessoas. E que isso pode, de alguma maneira, ajustar-se ou coordenar-se ou ser reabilitado para, digamos assim, servir como fase da intermediária, a sensação com certificações. Para mim, pessoalmente, eu também exploro essa opção porque até nas ATS eles demonstram, e há vários estudos, que a condição humana é imediatamente e diretamente influenciada